Olá novamente, eu me chamo Romário e você está no canal Profeta do Bem. Gostaria de pedir para você, se não for inscrito do canal, mas gostar do vídeo, se inscreva, curta e ative o sininho para que o canal alcance o potencial tão almejado. Hoje nós vamos falar sobre intimidades. Intimidade com Deus. Se a intimidade pode ou não ser perdida. Se pode se chegar no nível de alguém que tem uma entrosação com Deus, se afastar ao ponto de não conseguir mais enxergar as coisas espirituais. E o tema desse vídeo, caso a gente queira classificar, vai ser: a jumenta enxergou o anjo, enquanto o profeta estava cego. Vivemos em um século onde as pessoas pregam muito que intimidade, dons e unção não podem ser perdidos. Eu gosto muito de pregar ao contrário dessa pregação. Essa pregação acomodista, essa pregação que acomoda as pessoas, num conceito que a Bíblia nunca revelou, a Bíblia nunca disse tal coisa. Unção pode ser perdida, intimidade pode ser perdida e dons podem ser perdidos. Um exemplo de unção que foi perdida é o próprio rei Saul, que se afastou num nível de apostasia tão grande que a unção que estava sobre ele foi passada para o que veio depois. Mas não é sobre o rei Saul que vamos falar hoje. A gente vai falar hoje sobre o profeta que orava a Deus de olhos abertos, Balaão. No capítulo 22 do livro de Números, a gente vê uma conversa entre Balaão e Balaque. Balaque, ele quer coagir Balaão a enganar o povo do Senhor e a armar feitiçaria contra o povo, para que o povo não seja abençoado em sua trajetória. E o profeta de Deus, Balaão, que tinha uma intimidade grande com Deus, ele se vê seduzido pela oferta. O profeta foi seduzido pela oferta. Uma oferta de riqueza inestimável e uma oferta de vantagens que ele jamais teve em sua vida. A ganância pode cegar os olhos até mesmo do profeta mais fiel, até mesmo da pessoa que tem maior intimidade com a palavra do Senhor. Então aí começou uma conversa entre Balaão e o próprio Deus. Deus falava para Balaão que não queria, mas Balaão insistia constantemente para que Deus lhe desse uma resposta favorável à sua própria decisão. Às vezes temos esse costume, né? De pedir para Deus uma informação, de buscar a Deus quando passamos por algum tipo de problema. Dobramos nossos joelhos e esperamos de Deus uma resposta, mas nem sempre a resposta que vem aos nossos ouvidos é agradável. Mesmo Balaão tendo tido a certeza de que Deus não queria que ele agisse junto com Balaque para fazer o povo de Deus pecar contra Deus, Balaão continuou insistindo até ter uma resposta agradável de Deus, uma resposta que fosse favorável à sua própria escolha. E essa resposta veio. Deus permite que Balaão vá, não porque Deus decide que Balaão tem que ir, mas porque o coração de Balaão já está designado nesse propósito. Balaão já está com o seu coração voltado para a ganância, e não há nada que Deus possa fazer que o impeça de seguir Balaque, de tentar amaldiçoar o povo, de tentar ganhar alguma vantagem em cima disso. Mas quando insistimos em fazer a nossa própria vontade, indo contra a vontade do próprio Criador, Deus traz consequências sobre nossas vidas. E sobre a vida de Balaão veio uma consequência gigantesca, e a consequência era a morte. Números, capítulo 22, versos 21. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta, e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembaiada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se na vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que ele tornou a espancar.
Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se, e ele espancou a jumenta mais uma vez com seu bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: o que foi que eu te fiz? Você já teve a sensação de que as coisas nunca davam certo quando você estava tentando fazer alguma coisa errada? Você já teve a sensação de que aparentemente o universo, ou sei lá o que, estivesse conspirando contra você? Quantas e quantas vezes a nossa mente não nos incentivou a fazer algo errado e os nossos planos foram frustrados e a nossa ira se levantou? Quantas e quantas vezes nós não blasfemamos, nós não xingamos, porque os nossos planos maléficos não deram certo, ou os nossos planos que iam contra a vontade de Deus não saiu de acordo com a maneira como nós planejamos. Nem todas as coisas que acontecem na nossa vida é para o nosso mal. A jumenta de Balaão estava se desviando do anjo, porque de maneira alguma ela queria que ele fosse morto, porque o anjo estava com a espada desembaiada indo ao encontro dele para o ferir de morte. O profeta estava tão cegado de maneira espiritual que ele não conseguia ver as pistas, nem se Deus desenhasse na frente dele. E muitas das vezes nós também estamos cegos espiritualmente e nós não percebemos as jumentas da nossa vida. O mais interessante aqui é que chegou um estágio em que a jumenta não aguentava mais sofrer aquelas injustiças e ela teve que abrir a boca. O Senhor abre a boca da jumenta e a jumenta fala: o que foi que eu te fiz? Só que outra coisa interessante nessa passagem aqui é que a jumenta viu o anjo de Deus enquanto o profeta não enxergava nada. O que está nos cegando de conseguir enxergar as maravilhas de Deus, ou as pistas, ou mesmo as coisas negativas enviadas por Deus à nossa direção? O anjo do Senhor estava indo para ferir Balaão, e Balaão não conseguiria escapar porque ele estava cego para perceber qualquer indício espiritual indo na sua direção. Foi necessário que um animal bruto, uma jumenta, enxergasse por ele. Olha só o nível, olha só essa comparação. A jumenta vê enquanto o profeta está cego. Ele estava tão cego e ao mesmo tempo tão injuriado que a raiva dele não permitiu que ele percebesse os sinais. Quantas e quantas vezes nós não planejamos pecar contra o próprio Deus e nós ficamos injuriados quando nossos planos não funcionam da maneira como nós queremos e nós acabamos descontando nas pessoas que querem o nosso bem. Às vezes a sua esposa não quer que você beba ou que você faça alguma coisa errada e você fica com raiva dela. Às vezes seu marido não quer que você faça alguma coisa errada e você fica com raiva dele. Às vezes você está fazendo alguma coisa que vai contra a vontade de Deus, Deus manda um amigo seu te dar um conselho e você fica injuriado. Às vezes você está aprontando alguma coisa na rua, vem seus pais, te dá um conselho e você fica revoltado. E dessa mesma forma também aconteceu com a jumenta. A jumenta de Balaão estava tentando fazer o bem e ela sofreu por estar tentando ajudar o profeta. Ela sofreu no nível que acontece aqui no versículo 29 do capítulo 22, de ser ameaçada. E Balaão disse à jumenta: por que tu zomba de mim? Tomara que eu tivesse uma espada na mão, porque agora mesmo eu faria você falecer. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembaiada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes tu bateste na tua jumenta. Eis que eu saí para ser o teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse se desviado, na verdade, agora mesmo tu estaria morto, né? Eu te mataria, mas deixaria ela com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque eu não soube que estava neste caminho para se opores
a mim. Nem tudo que acontece na sua vida, pessoal, é para o seu mal. Analise as ações que vocês estão tomando. Se Balaão tivesse analisado a ação que ele estava tomando, que mesmo tendo tido o suposto incentivo de Deus, as suas ações iam contra o Criador, ele teria dado atenção à atitude estranha da jumenta. Vamos começar a dar atenção à atitude estranha das coisas ao nosso redor. Às vezes o seu amigo não tem o costume de ser chato. Às vezes a sua mulher não tem o costume de ser chata, sua mãe não tem o costume de ser chata. Mas aí do nada todo mundo começou a ser errado e só você é o certo. Analise as pistas que o Criador dá. Mesmo quando nossos caminhos são totalmente errados, Deus ainda coloca algo na nossa vida para tentar abrir os nossos olhos. No caso de Balaão, foi a jumenta, porque o profeta não conseguia enxergar mais nada. E não sigam o exemplo de Balaão, porque Balaão teve um exemplo negativo na Bíblia. E ele é citado no livro de Apocalipse como algo que não deve se fazer. E com isso eu finalizo este vídeo. E digo para vocês não se deixarem levar pela ganância, pela cobiça, pelo suborno e por qualquer outra coisa que te leve a se afastar de Deus. O profeta Balaão foi cegado por causa do ouro e da prata, e foi necessário que um animal bruto enxergasse por ele. Não seremos, pois, igual Balaão. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, eu gostaria de pedir que se inscrevesse no vídeo, curtisse, compartilha com os amigos. E se você já é um inscrito desse canal, eu gostaria de pedir para vocês ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu estou fazendo quase que um vídeo diário, porque o canal ele é um canal novo e está em processo de crescimento. Futuramente a gente vai dar uma aliviada e começar a produzir talvez um vídeo por semana. Mas por enquanto precisamos de quantidade. Então valorize um pouco também meu esforço, me ajudem, pessoal. E comentem aqui tema que vocês querem que seja dito no canal. O melhor tema vai ser selecionado para os próximos vídeos. Obrigado e até mais.